Opa! Hoje eu vou fazer um vídeo na intenção de ser um pouco mais instrucional, né? Falar sobre como aparelhar as pranchas usando só um desengrosso, que eu não tenho uma desempenadeira. O processo normal seria começar por uma desempenadeira e depois ir para uma desengrossadeira. Eu tenho só essa desengrossadeira de bancada aqui, no meu caso da Maxila. E é um processo que você vai precisar, principalmente quando você tiver com as pranchas empenadas, assim. Pode não parecer muita coisa quando você olha uma delas isolada, até parece que está reta, mas na hora que você vai tentar juntar, você percebe que elas não são paralelas, não são retas. Então, vamos resolver isso. Então essa aqui vai ser a primeira prancha que a gente vai aparelhar. Pode notar que a superfície dela tá bastante bruta, bem áspera, da forma como ela veio da madeireira. A única coisa que eu fiz foi cortar, que essa era uma prancha de 22 centímetros, cortei em duas pranchas de 10, mais ou menos. E para proteger as facas do meu desengrosso, a gente vai começar fazendo uma escovação com essa escova de cerdas de aço, para tirar impurezas aí, de repente uma areia, algum detrito qualquer que esteja nessa superfície bruta e não danificar a minha máquina. Pode notar que a superfície da madeira já mudou, não está mais com aquela cara tão rústica, apesar de ainda ser áspera. Não sei dizer que tipo de detritos tem aí, mas eu não quero arriscar o fio da minha desengrossadeira. Primeiro passo vai ser colocar essa prancha em cima de uma prancha de MDF, né? Porque o MDF eu sei que é plano e assim eu consigo comparar, ver onde tem vãos e onde não tem. No caso dessa prancha aqui, ela tá próxima já de ser plana, a parte de baixo. Mas se olhar aqui por esse lado, ele está um pouco mais levantado. Não é grande coisa, mas pode notar, quando eu faço pressão, ele encosta no MDF. Eu quero que ela seja plana sem precisar da pressão. Então, usando essa placa de MDF como referência, eu colei umas lixas aí para evitar que a prancha deslize, mas eu quero que ela fique completamente firme, não apenas no sentido de deslizar, mas também de cima para baixo. Pode ver que eu vou aplicando esses calços e testando com pressão se a prancha muda de posição. Eu quero chegar num ponto que não importa onde eu aplicar pressão, ela está firme. E quando ela estiver firme, eu vou poder passar ela na desengrossadeira e saber que a superfície inferior do MDF, que é plana, vai ser copiada na superfície superior da minha prancha. E quando você terminar, você vai notar que ela não está 100% assentada, né? Você olhando aqui, ela está com 3,9 centímetros, 39 milímetros, 39 milímetros outra vez. Mas olhando pelo outro lado da prancha, como eu vou mostrar aqui, agora ela está acima do 40 milímetros, está com 42, 43 talvez. Eu não me preocupei tanto em ser exato agora, porque essa é a primeira face, né? Ainda não estou determinando a espessura da prancha. Agora, somando a maior espessura da prancha, que no caso é esses 43 milímetros, com a espessura do MDF, que esses são 15 milímetros, eu vou ajustar a altura da desengrossadeira para tirar uma camada bem fina do topo. Isso feito, agora sim eu vou poder passar a prancha no desengrosso, e quando eu notar que ele está tirando madeira por igual de toda a superfície de cima, eu sei que essa superfície de cima está plana. E aí eu posso usar ela como referência para usar o desengrosso da forma natural, sem esse carrinho de MDF. Esse processo não
tomou apenas uma passagem. Aqui eu acabei perdendo um pouco da gravação, então eu só tenho a última. Mas a ideia é você começar tirando mais ou menos 1 milímetro por passagem, né? Pelo menos com essa minha máquina, essa é a orientação. E quando estiver mais perto de estar plano, você vai pegando passagens cada vez mais finas para ficar com um acabamento melhor da superfície. Além da passagem por igual no desengrosso, você pode testar se ele está plano ou não, fazendo uma visada direta na quina, vendo se você consegue visualizar qualquer tipo de ondulação, qualquer imperfeição. E se estiver realmente plano, você já pode baixar a altura da sua desengrossadeira só para a espessura do material e trabalhar na face oposta, para que aí sim ambas estejam planas e paralelas, que é o objetivo do aparelhamento, né? Essa face sim eu consegui resolver em apenas uma passagem, mas para ter certeza a gente vai mais uma vez fazer o teste. O teste dessa vez a gente vai usar uma referência que a gente saiba ser reta. No meu caso eu tenho esse nível de 1 metro e ele deve ser o suficiente para eu comparar para ver quão planas estão essas faces. Segurando ele contra a prancha, ver se você deixa passar alguma luminosidade entre o nível e a prancha. Se não tiver, quer dizer que ela está plana. Mas essa primeira prancha estava muito fácil, então vamos agora sim aparelhar uma que esteja verdadeiramente empenada. Essa prancha aqui, na verdade, é do mesmo lote da anterior, mas quando eu cortei para ter essa largura menor, ela revelou que dentro da prancha ainda tinha algumas tensões da própria madeira que fizeram uma das partes dela empenar bastante. Pode notar aí que ela não só está selada, como ela também está bastante torcida. Essa prancha sim é um desafio. E para começar nela, eu decidi dar uma reforçada na minha referência de MDF. Ao invés de fazer apenas uma placa de 15 milímetros, eu estou fazendo aqui uma caixa de torção com ambas as placas de 15 milímetros, mais esses reforços internos para evitar que a própria referência tenha alguma chance de envergar. Então eu estou colando em uma outra base, quase como se fosse uma escada, e vou colar o meu carrinho original ali com as lixas em cima disso. E a presença dessas 3 camadas vai evitar que a prancha envergue. A minha referência acabou ficando bem mais pesada, o que dá um pouco mais de esforço na hora de usar, mas assim eu tenho a certeza de que ele não vai envergar nem um pouco. E aí cada prancha eu só vou precisar aparelhar uma vez, porque eu não vou ter essa margem de erro. E para segurar as peças no lugar enquanto a cola seca, eu vou usar o peso do próprio material do projeto. Agora sim, vamos naquele processo de firmar a prancha na placa. Esse é um processo que requer tempo, não tenta fazer com pressa, porque às vezes você coloca um calço achando que está corrigindo uma imperfeição, mas está gerando outra. Então tem que ser um processo bem paulatino. Coloca um calço, testa em outra posição, refaz. Perde tempo agora para não estragar material.
E nesse caso eu estou usando também cola quente para garantir que todos os calços estão presos no lugar. Devido a quão empenada está a tábua, eu achei mais seguro fazer garantia dupla. E pode ver que os vãos não são poucos. Mas vamos lá desempenar essa tábua agora. Passagem por passagem, vamos reduzindo aí a distância do corte nessa faixa de 1 milímetro por vez. Pode ver aqui que no meio da tábua ele não tem contato nenhum com o desengrosso, porque ele só vai comer, no caso, no começo e no final da prancha, que ela tá selada como um U pra cima aqui, ó. Pegou só esse cantinho e esse cantinho. Mas tudo bem, a gente vai baixando aos pouquinhos, sem pressa para não tentar forçar demais a máquina, até que ela coma material de toda a prancha do começo ao fim. Ainda não é o caso, continua livre no meio. E depois de muitas passagens, esse aí é o resultado. A face de cima deve estar completamente plana, como se você tivesse usado uma desempenadeira. E basta tirar ele agora do MDF para poder usar o desengrosso da forma como ele é usado normalmente. Depois de tirar os resquícios de cola quente, deixa eu mostrar o resultado. A face de cima é completamente plana, não sei quanto dá para perceber aqui, mas se você olhar de lado, você vai ver uma banana. As duas pontas estão bem finas e o meio está com os 4 centímetros iniciais. Mas tudo bem, porque essa é a parte que a gente vai resolver agora usando o desengrosso com a face plana para baixo. Ao contrário da primeira vez, agora que a parte mais gordinha está no centro, é só no centro da tábua que o desengrosso vai conseguir fazer a tração. Então a gente empurra no começo e no final, deixando ele trabalhar naturalmente o tanto quanto possível. Se você prestar atenção, até apenas na audição você consegue perceber em quais áreas da prancha o desengrosso está efetivamente trabalhando. E o que você quer é que ele trabalhe em toda a extensão da prancha. No caso aqui eu vou encerrar um pouco antes dele terminar o desengrosso, porque a minha prancha começou a ficar mais fina do que eu gostaria, já está aí no limite. E eu medi ali com a métrica. Mesmo tirando esses 2 cantinhos que não foram totalmente desengrossados, eu tenho comprimento suficiente para minha peça. Então é aqui que eu vou encerrar. Obrigado aí por assistir, espero que tenha sido útil e espero merecer o seu like nesse vídeo. Até o próximo.